Beleza, então, moçada. Vamos lá, então. Deixa eu passar para vocês aqui, então. Vou iniciar aqui, vou jogar para vocês na tela aí a parte da questão, ou das questões aí, tá bom? Então, eu boto como base aqui o simulado do Colégio Naval, porque ele é similar aí para as três, né? E ele tem 4 questões a mais aí. Então, eu vou por ele aqui, o pessoal aí da SpaceX, principalmente, vai me falando se as questões são comuns ou se essa questão apareceu ou não, mas provavelmente todas as questões que estão aqui, elas vão aparecer aí para vocês, beleza? Moçada, com relação aí a essa primeira questão aí, alguma dúvida dessa primeira questão? Não? Senhor, Pois não? eu tenho. O que, Pois que não. é interdição, senhor? Interdição é Agora você eu entendi. impedir alguém de fazer algo, Não, fechou então. beleza? Tá? Isso é a ideia de interdição. Então, primeira questão aí, tudo bem para todo mundo? Professor, o que que é narrador onisciente? É aquele que, quando ele vai narrando, ele está ciente de todos os fatos. Então, você consegue observar que o narrador ele é presente na cena, ele fala do tempo atual, ele fala características do ambiente, ele sabe como se um outro personagem está triste, está alegre. Ou seja, ele é onisciente, ele sabe de tudo que está acontecendo. Ou seja, tudo que ele está narrando, ele participa. Beleza, senhor, valeu. Beleza? Tranquilo? Podemos ir para a segunda questão? Questão 2, dúvida? Tranquilo? Texto 2 aí, moçada. Questão 3, alguma dúvida? Senhor, eu tenho Professor, Pois não. pode falar aí, Demetrio, pode falar. falar. Senhor, esse por isso é porque quis explicar, não é? Esse não É de tem valor explicação. explicativo, né? Esse tem valor Não? conclusivo. Putz. Lembra? Lembra? Então, Lembra que eu sempre falo para vocês? Decore conjunção, né? Quer matar a questão de período composto, decore conjunção. Ok? pode crer, senhor, valeu. Beleza? Esse tem valor conclusivo, que é o que você tinha que achar, né? Que ele fala, quando ele fala, observe que o verso final do fragmento texto 2 possui um termo destacado. Em quais itens abaixo há a oração que apresenta o mesmo valor, tá vendo? E aí você vai ver ali, né? Inclusive, se vocês lembrarem, no meu material de orações coordenadas, a primeira oração estava lá. Alguém percebeu ou não? Só que lá estava, conforme Descartes fala, penso, logo existo. Alguém sacou isso aí? No meu material estava lá escrito, penso, logo existo, colocando para vocês exemplo de oração coordenada, sindética, conclusiva, né? Só que aqui eu troquei, né? Ao invés de eu colocar penso, logo existo, eu coloquei penso, assim existo. Penso, né? Por isso existo. Então tem esse valor conclusivo aí. Show de bola? Questão 4, alguma dúvida na questão 4? Não? Texto 3. O texto 3, deixa eu ver. É isso mesmo, né? Texto 3, questão 4, nenhuma dúvida do verdadeiro e falso aí, ok? Ô, Texto, Evandro, por não? eu tenho uma dúvida nessa 4, sim. É Pois não. na segunda. Calma aí, deixa eu pegar meu simulado aqui. É na segunda assertiva que ele fala que as vírgulas do texto isolam uma oração intercalada explicativa. Porque eu fiquei procurando pronome relativo na oração Hum, e não consegui encontrar. como é que é? Peraí, vamos lá, de novo. Me fala a tua dúvida aí, por favor. Foi na segunda assertiva que ele fala ali que Tá, as ele fala vírgulas assim, do as texto vírgulas isolam. do texto isolam oração intercalada explicativa. Isso. Beleza. Eu não consegui encontrar o pronome relativo para ser uma explicativa. Peraí, mas peraí, né? Isola oração intercalada, isso é oração intercalada. Isso é uma outra classificação, não tem que ser adjetiva. Isso é classificação de oração intercalada ou interferente. As orações Ah, intercaladas ou interferentes, elas têm valores de explicação, de súplica, entendeu? Aqui, o X da questão aqui não é o fato de você ter uma oração adjetiva explicativa, entendi. tá? Então, assim, isso aqui o que acontece? Dava para você matar essa questão, por quê? Porque para eu falar que eu quero uma oração adjetiva, ele tem que falar isso, tá? Destaca uma oração subordinada, adjetiva explicativa. Ele vai falar isso. Ele não falou isso na assertiva, né? O que ele falou? Uma oração Calado. intercalada. Então, sabe aquelas orações que falam assim? E durante a vida toda vivemos para trabalhar. Aí, vírgula. Disse o autor da obra tal, não sei o que lá, vírgula. E aí continua a frase, tá vendo?
esse disse, o autor, não sei o quê. Isso é uma oração intercalada. Que ela tem esses verbos discendes, né? Esses verbos e disse, e falou, e explicou. Tá vendo? Isso é chamado de oração intercalada. Outros tipos de orações intercaladas são orações que indicam súplica. Deus o livre, sabe assim? Deus o ajude, Deus o guarde, Deus o livre. Quando você intercala entre outra oração, isso é chamado de oração intercalada também. Tudo bem? Entendi. Essas orações não têm nenhuma ligação com subordinada, coordenada, né? Nada. Inclusive, essa é a grande questão. Elas não desempenham função sintática para ninguém. Ok. Tá? Perfeito. Elas estão ali simplesmente para indicar ali uma súplica, um pedido, um desejo, uma explicação. Entendeu? Entendi. Ok? Valeu. Belezinha, Ô, então. professor, Pois ainda não. nessa questão aí, por que a assertiva 1 é verdadeira? Porque a expressão folhetim evoca a publicação no jornal de romances em capítulos. Quando ele fala assim, ó, a adaptação de romances brasileiros para a TV, no ar novamente com investimento em minisséries da Globo e da Manchete, coloca boa parte dos autores diante da mesma questão. A passagem de um texto literário para o folhetim eletrônico. O que é um folhetim? Folhetim é exatamente isso que ele está falando aí, ó. São publicações de jornais. Senhor, não poderia interpretar tipo, que esse folhetim eletrônico não seria, na verdade, a passagem do jornal para a televisão? Não. Evoca a publicação no jornal de romances em capítulos. O que ele está falando aqui é que ele evoca. O que é evocar? É ser similar. Ou seja, ele está falando que era utilizado para, tá vendo? O jornal e agora é utilizado para os meios o quê? Eletrônicos. Então ele evoca, ele traz essa origem lá do jornal, só que agora para um ente eletrônico. Tá vendo essa palavra evoca? Sim. Então, essa palavra evoca significa que algo que não se usa mais e agora está trazendo de volta. Certo. É ela que está te dando essa característica aí. Tudo bem? Certo. Beleza? Beleza. Mais alguma dúvida aqui? Não? Vamos lá, moçada. Texto. Professor, Pois não. eu fiquei em dúvida Peraí, na penúltima afirmação. Coloca, está no singular para concordar com boa parte, é isso? É. Tá, vamos lá. Quando ele coloca ali, ó, a adaptação. Quem é que coloca boa parte? A adaptação. Sujeito por causa de adaptação. Peraí. Tá vendo? O sujeito do verbo Oh. colocar é a adaptação. Ah, sim. Percebeu? Tudo Ah, bem? Tá? Se você olhar aqui, ó, Bem. esse camarada aqui, ó, a adaptação. Isso aqui, ó. A adaptação. Então, esse camarada aí é o sujeito do verbo colocar. Tá vendo? Ah, perfeito. A adaptação coloca. Isso aqui é aquilo que eu já falei pra você, né, moçada? O camarada pega lá o sujeito da frase, distancia do verbo, coloca um monte de coisa no meio do percurso, é ou não é? E depois ele vai fazer as perguntas dele lá. Então, cuidado com essa situação aí do sujeito deslocado, tá bom? Perfeito. Beleza? Podemos ir pra próxima? Beleza. Valeu. Moçada, texto 4, questão 5, alguma dúvida? Não? Beleza? Vou pra próxima. Moçada, texto 5, órfão, questão 6, alguma dúvida? Não? Então, questão 7, a frase que admite transposição para a voz passiva é, dúvida nessa? Professor, Ou eu acertei essa, mas tipo, eu fui meio que no feeling. Tipo, qual que é a regra que tem que ter para ser a transposição da voz passiva? Que aceita? Então vamos lá, ó. Então vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá. Como é que eu faço para ter voz passiva? Como De assim, onde, pra concluir, de onde você eu fala? parto para fazer uma voz passiva? Parto de onde? É, o Eu sujeito, parto de uma o voz ativa. Sim. Lembra? Eu quero. É o que ele está falando ali, ó. A frase que admite transposição para voz passiva ou seja, eu tenho aqui uma voz ativa que permite fazer a transposição para a voz passiva. E que frase é essa? Que oração é essa? É uma oração que tenha pelo menos o verbo transitivo direto. Tudo bem? Então eu tenho que ter sim. verbo transitivo direto para que na voz ativa eu tenha o objeto direto e o sujeito. Porque o sujeito da ativa vai virar o agente da voz passiva e o objeto direto da ativa vai virar o teu sujeito da passiva. Então ele fala assim, a frase que admite transposição para a voz passiva é... Então, aí o gabarito foi letra D. Vamos ver se é isso mesmo? A concordata
poderá incluir o retorno do ensino religioso. Então, veja, aqui, ó, deixa eu fazer o seguinte aqui, ó, peraí. Vamos pegar aqui, deixa eu só montar aqui rapidinho. Professor, quando o verbo é VTI, não pode ter também? PTI não. Por quê? Não vou ter objeto também? Vou repetir. Voz passiva ocorre com objeto direto, com verbo transitivo direto, no mínimo. Certo. Beleza? Beleza. Ela pode até ocorrer com verbo transitivo direto e indireto, mas a voz passiva, ela é criada com o verbo transitivo direto. Certo, Show? senhor. Então, por isso que eu não posso ter aí voz passiva com verbo transitivo indireto. Não posso. Ô, professor, Por não. eu deixei até anotado aqui quando eu fiz essa questão, quando eu li, já escrevi, não pode ser verbo de ligação. Eu não gravei que tem que ser Isso, VTD. Só verbo de sabia que era ligação verbo de também ligação. não gera para você voz quando- passiva. Quer ver? Ó, E quando eu vem fiz a comigo aqui, ó. questão, Peraí, vamos lá. Estão vendo a questão aí? Beleza, então, vamos lá. Então, olha só. Para eu poder ter voz passiva, moçada, a construção é assim, ó. Eu tenho que partir de uma voz ativa, e nessa voz ativa, o que essa voz ativa tem que ter? Essa voz ativa, ela tem que ter, se eu quiser, a voz passiva com o agente da voz passiva, tá? Então, ela tem que ter sujeito mais verbo transitivo direto mais objeto direto. Isso é o mínimo que você tem que ter para ter voz passiva. Agora vamos para as nuances aí. Verbo de ligação pode criar voz passiva? Sim ou não? Não, né? Não, pô. Eu acabei de dizer aqui qual é o tipo de verbo que cria voz passiva. Positivo direto. Então, vou repetir a pergunta. Verbo de ligação cria voz passiva? Não. Não. Verbo transitivo indireto cria voz passiva? Não. Não. Verbos impessoais criam voz passiva? Não. Não também. Por quê? Porque nem tem sujeito? Nem tem sujeitos. Ele não tem sujeito na ativa, também não terá sujeito onde? Não é passivo. E existe passiva sem sujeito? Não existe. Não. Tá vendo? Então, verbos que são impessoais também não podem criar para você voz passiva. Beleza? Bom, mediante esse raciocínio, o que mais que a gente sabe? A gente sabe o seguinte, que para eu poder passar da passiva, ou melhor, da ativa para voz passiva, então agora eu quero passar para cá, eu quero passar para voz passiva analítica. O que a gente sabe? A gente sabe que esse camaradinho aqui, ó, o que vai acontecer com esse camaradinho aqui? Ele sujeito é passivo? Esse camaradinho vai vir para cá, ó. E ele vai virar o que para mim? Sujeito. Tá vendo? E esse outro camaradinho aqui, ó, o que vai acontecer com ele? Ele vai vir para cá, ó. Ele vai vir para cá, ó. E o que ele vai virar para mim? Ele vai virar o agente da voz passiva, tá vendo? E esse verbo aqui, ó, o que ele vai virar para mim? Ele vai virar o verbo passivo. E o que é esse verbo passivo? Como é que eu identifico esse verbo passivo? Lembra como é que a gente identifica o verbo passivo? Na analítica não é verbo auxiliar mais particípio? Isso, então, vai ser o verbo ser ou estar, que são os principais. Ah, professor, tem o ficar também. Beleza, mas esses são os principais. Mais particípio de VTD. Tá vendo? Eu tô sendo bem taxativo, ó. Particípio de quê? Particípio de quê? De VTD. Então, para ter voz passiva, moçada, tem que ter verbo transitivo direto. Então, professor, mas se eu tiver um verbo transitivo direto e indireto, você não tem a parte direta? Tem ou não tem? Sim. Tem. Então, você vai conseguir fazer uma voz passiva, se te der condições. Exemplo, né? Vamos pegar aqui um exemplo, ó. Vamos dizer assim, ó. O valor foi informado aos clientes
pelo gerente. Olha aí. Eu não tô na voz passiva aqui? Deixa eu sair da frente aqui. Eu não tô na voz passiva aqui? Sim. Tá. Agora vamos analisar isso aqui. Vamos analisar isso aqui. Como é que a gente analisa isso aqui? Ó, foi informado. O que é isso aqui pra mim? Esse é meu verbo É o verbo passivo. Tá vendo? Só que como é formado esse verbo passivo? Cara, esse informar aqui, ó, ele é um verbo transitivo direto e... Tá vendo? Tanto é que a parte indireta dele tá aqui, ó. O que é isso aqui pra mim? Isso é objeto indireto? Isso, esse é meu objeto o quê? Indireto. Indireto. E o que seria isso aqui na voz ativa? O objeto direto. Isso, que aqui é o que pra mim? Sujeito. E o que Sujeito. seria isso aqui na voz ativa? Seria o sujeito. E aqui ele é o que pra mim? Objeto. Não. O Agente agente da da passiva, voz agente da- passiva. Agente da passiva. Beleza? Vocês entenderam isso aí, moçada? Uhum. Beleza? Vocês entenderam isso aí? Sim ou não? Caramba, sobe aí. Sim. Sim. Então, Ô, assim, uma pergunta. esse seria o caso mais extremo aí para você ter dúvida em relação à voz passiva. Fala, qual é a dúvida? Por exemplo, o senhor falou o informar. O senhor sabe que ele é VTDI. Por causa que a gente estuda em regência, porque assim, eu não Exatamente. entendi isso não. Pra mim é só VTD. Não, Quem informa, informa algo. alguém. Entendi. Beleza? Existem verbos que são transitivos diretos e indiretos por natureza. Agora, eu sempre falo isso para vocês. Quem diz para você o que o verbo é a oração. Tá. É sempre como a oração foi construída. Se você usou, por exemplo, o valor, né? Por exemplo, se a minha frase fosse assim: o gerente informou o valor da conta. Ponto. Como que eu trataria o verbo informar? Objeto transitivo direto. E acabou. Ele seria transitivo Entendi. direto nessa frase. Mas a Entendi. gente Já foi sabe capaz, então. que naturalmente quem informa alguma coisa a alguém. A gente sabe que naturalmente esse verbo aí ele é o quê? Transitivo VTDI. direto mesmo. Certo. Entendi. Entendeu? Tudo bem, moçada? Tranquilo? Mas e aí? Valeu. Voltemos à questão aqui agora. Deu para entender agora por que o gabarito é delta? E não as Uhum. outras? Por que a letra A não pode? Deixa eu sair daqui, né? Por que a letra A não pode? Foi verbo de ligação? Calma aí, perto da igreja. Ó, perto da igreja, todos os poderosos do mundo parecem, tá vendo? Verbo de ligação. Mas não parece, né? Exatamente, ele é um verbo de ligação. Então, se a gente for olhar aqui, né? O que eu tenho aqui nesse parecer aqui? Isso aqui é um verbo de ligação. Então, isso aqui não vai fazer. Isso aqui não vai fazer voz passiva, não vai. Na letra B, outro verbo de... Tradução. Outro Ligação. verbo de ligação. Né? Esse aqui é outro verbo de ligação. Também não vai. É o único verbo que tem ali, né? Na letra C, ó o que eu As do falei. A, né? De existir. Isso, é o verbo haver que está com o sentido de Existe. existir. E quando ele tem o sentido de existir, ele é o quê? Verbo Impessoal. pessoal. Impessoal. Bota isso nas suas anotações aí. Verbo impessoal nunca fará voz passiva. Ah, professor, mas olha aí a pegadinha. Por quê? Porque o verbo haver, ele é o quê? O que o verbo haver é? Nesse sentido. Transitivo direto. Tá vendo? Ele é VTD. Aí você vai falar, tá vendo, professor, mas VTD? Mas ele é impessoal nesse caso. E mesmo sendo o verbo transitivo direto, ele não faz voz passiva. Porque se ele não tem sujeito aqui, ele não terá sujeito na passiva. E não existe voz passiva sem sujeito. Tudo bem? Certo. E aí a letra E, quem que tem lá de novo? Verbo de Verbo de ligação. 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 Então, acertadamente aí a única frase que conseguiria aí com certeza fazer voz passiva pra gente é a delta, alternativa Professor, delta. nessa Pois aí não. eu fiquei entre a C e a E, só que daí eu fiz a regrinha do X e coube mais a E. E eu não tinha entendido essa daí do verbo haver, mais um conhecimento. É isso aí, tá bom? Não dá pra fazer isso com a letra E. Eu nem tentaria fazer isso com a letra E, já sabendo que aquele verbo é um verbo o quê? De ligação. Ah, não, é Tudo. porque o E do seu negócio é diferente do nosso. O nosso E é o gabarito.
verdade. não, tudo bem, desculpa. Não, entendi, beleza. É que aqui saiu trocado, né, o gabarito. Mas tudo bem, é isso aí. Tá? A letra E para vocês, que é a letra D, nossa, ela aceita aí o X da questão, né? Aí tá certinho. Show, valeu. Tudo bem? Mais alguma dúvida aqui? Não, professor safado. Não? Tranquilo, então. Vamos lá, então. Vamos para outra questão aí. Voltemos aqui. Questão agora é número 8. Dúvida na questão número 8? Não? Evandro, Por não. essa eu consegui pegar, mas teve uma que eu fiquei meio assim, porque eu sei que tem uma particularidade nessa expressão, que é no hajam visto ali na Bravo. Essa Certo. expressão, ela é impessoal? Eu lembro do senhor falando alguma coisa de número ou gênero dessa expressão, mas eu não lembrei na hora e Não, essa que você está falando é a olhos vistos. a olhos Essa que vistos. depende do gênero, né? Que ela pode variar com o gênero, é a olhos vistos. Emagrecia a olhos vistos, tá vendo? A expressão, ela foi considerada por muitos, né, como invariável. Então, por exemplo, a menina emagrecia a olhos vistos, tá vendo? Tudo Aham. bem? Só que quem é que tá Sim. emagrecendo? É um menino ou uma menina? A menina, E a menina é de gênero o quê? feminino. Então você poderia escrever essa frase assim: a menina emagrecia a olhos vista. Tudo bem? Vista. Tá. Quem é que tá sendo vista? Quem é que tá sendo vista? A Não é a menina. menina? Ah, É, sim. né? Por isso que você pode Aham. trocar o a olhos vistos por a olhos vista. Tá vendo? Entendi. Aham. Essa construção é perfeita. O ideal seria manter a olhos vistos, como se invariável fosse. Mas não tem nada a ver com haja vista. Haja vista é uma concordância verbal, não é nominal. A expressão é sempre haja vista. Não existe haja visto, tá bom? Ah, perfeito. Era isso, essa era a dúvida mesmo. É isso aí, Se haja vista. Ela é uma expressão invariável. Só que o verbo haver pode ir para o plural quando ele vem com um termo plural não preposicionado. Que é o que está Perfeito. acontecendo ali, né? Hajam vista as suas últimas decisões. Tá vendo? Aquele as suas últimas decisões permite que o verbo haver vá para o plural. Mas essa frase poderia ser escrita como haja vista as suas últimas decisões. As duas formas estariam corretas. Perfeito. Aí o errado só seria mudar aquele vista para visto, né? Em Isso, qualquer aí, ocasião. isso, e aí, exatamente, aí não. Aí seria uma Perfeito. forma indevida. Ok. Ok? Tranquilo nessa, na número 8 aí, então? Doutor, tem uma dúvida nessa. Pois não. Na Eco, eu não consegui identificar qual que é o erro. Então, vamos lá. Engarrafamentos nas avenidas das metrópoles só costumam haver, tá vendo? Por causa do volume de carros. E aí, qual que seria o erro aí? Eu pensei que pode estar ligado ao haver, mas eu não consegui identificar. Tá, mas e aí? Porque aqui a gente tá com a ideia de que esse Tá haver... maluco? De ter, Ô, Evandro, o haver não tá assistindo desistir? Aqui eu posso ter a ideia de que engarrafamentos costuma haver, né? Costuma existir, costuma ocorrer, tá vendo? Aqui é o verbo haver com sentido de existir ou de ocorrer. E aí o verbo tem que ficar no singular, né? Porque aí Isso. você tem uma locução verbal costuma haver. Tá vendo? Ah, tá, daí seria o verbo auxiliar. Isso, o verbo auxiliar que tá errado ali. Tá. Aqui o fato dessa questão é emprego do verbo haver, né? Beleza? Deu pra entender? O que eu tô querendo dizer com essa frase, ó? E na verdade, eu não tenho nenhum valor de existir aí, tá? Quem foi que falou que era existir? Foi eu, Eu quem? Camargo. Camargo, Luiz. isso mesmo. Vamos lá. É isso aí. Eu sou péssimo com o nome, né, Camargo? Eu sei que é você, mas teu nome, pô, terrível, cara. Vamos lá. Eu reconheço o teu timbre, mas, cara, é complicado lembrar de nome, né? Mas vamos lá, Camargo. Aqui é ocorrer, tá? Verbo haver no sentido de ocorrer. É a melhor Perfeito. proposição. Só que nesse sentido ele também é impessoal, tá? Ok? Então, a ideia aqui é engarrafamentos nas avenidas das metrópoles só costuma ocorrer, tá vendo? Na verdade, se eu colocasse o verbo ocorrer aqui, seria costumam mesmo, tá? Costumam ocorrer, tá vendo? Mas não é o verbo ocorrer que tá ali, é o verbo haver no sentido de ocorrer. Por isso, a locução, então, tem que ficar no singular. Então, engarrafamentos nas avenidas das metrópoles só costuma haver por causa do volume de carros, tá vendo? Então, letra E está errada mesmo. Questão 9, moçada. Dúvida na 9? Professor, eu tive tenho. dúvida nessa aí. Essa aí deu dúvida? Qual a dúvida? Senhor, eu confesso que eu não consegui fazer ela, não, professor.
Não conseguiu fazer Não, ela. vou ser Vamos lá, sincero, então. eu não sei nem o que é paralelismo gramatical. Professor, Porra, não. Vamos lá. Fala aí. na letra, aqui pra você é outra alternativa, calma aí. Ah, não, é letra B mesmo. É letra B mesmo. Tipo, Vamos lá, então. tá. Deixa eu... Não, pode fazer isso, senhor. Beleza, deixa eu pegar aqui essa questão. Vamos lá. Deixa eu montar ela aqui rapidinho. Pera aí que a gente já vê aí se vocês estão vendo a questão. Vê se não vai ficar muito pequena aí para vocês. Tá dando para ver aí tranquilo? De boa, senhor, de boa. Beleza, então, vamos lá. Ó. Aqui ele fala assim, ó, assinale a alternativa onde há períodos coordenados entre si, mantendo o paralelismo gramatical. Moçada, o que são períodos coordenados entre si? Primeiro ele está falando períodos coordenados entre si. Ele não quer termos coordenados entre si. O que seriam termos coordenados entre si? Por exemplo, quando você tem vários núcleos do sujeito, eles não estão coordenados entre si? Sim ou não? Se eu disser assim, ó, o aluno e a aluna são dedicados. Quem é que são dedicados? O aluno e a aluna. Aluno e aluno. E aí, não apareceu a conjunção e aí? Uhum. Apareceu ou não apareceu? Sim. E isso é uma oração? Não. Não, são dois termos, tá vendo? Aluno e aluna. Então, isso Aluna. são termos coordenados entre si. É o que ele quer? Não. Não, ele quer o quê? Períodos coordenados. Só que a gente tem que tomar cuidado pelo seguinte, cara. Períodos coordenados significa dizer que não necessariamente tem que ser só de oração coordenada. Eu posso ter orações subordinadas que são coordenadas entre si. Pessoal, que doideira é essa? Como assim? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor o seguinte. Se eu disser assim, ó, os alunos estudiosos e dedicados passam na prova. Entenderam essa frase? Sabe, preciso que vocês Calma aí, conversem fala comigo. de novo. Preciso que vocês Professor, conversem de novo. comigo. Senão, eu vou ficar perdido aqui. Ó, os alunos estudiosos e dedicados passam na prova. Ponto. Quem é que passam na prova? Os alunos estudiosos? Pô, mas eu dei duas qualidades aí, não uma só. Tem que estar Os assim, alunos estudiosos e dedicados passam na prova, tudo bem? Certo. Então, quem é que passam na prova? Os alunos, tudo isso aí que o senhor falou até o... Tudo isso aí que você falou. a gente- Os alunos estudiosos e dedicados. Isso. Aí, se eu perguntar para vocês qual é o valor sintático de estudiosos e dedicados? Adjunto. Adjunto o quê? Adnominal. São dois adjuntos o quê? Adnominais. Que estão coordenados entre? Que estão coordenados Ah, entre? Sim. Entre si, professor. Mas são orações? Não, senhor. Não. Mas eu posso transformá-las em orações? Posso ou não posso? Ah, acredito que sim, professor. Claro que pode. Sim, Você pode transformar em oração adjetiva. Exemplo. Os alunos que Ah, tá. estudam e que Se dedicam? se dedicam. Então, Continua a frase. Passam. Passam na prova. Pronto. E agora? Eu não teria duas orações adjetivas que são sintaticamente dois adjuntos o quê? Adnominais, que eu já cansei de falar isso para vocês, e que estão coordenadas entre? Sim. Pronto. É isso que ele quer. O senhor pode repetir rapidão como que ficou com oração subordinada? Não, não vou repetir. Eu vou escrever para vocês, bebê. Vamos lá. Olha, susto. Vamos lá. Então, assim, ó, eu tenho essa frase aqui, ó. A gente começou com essa frase aqui, ó. O aluno estudioso e dedicado passa na prova. Beleza? Então é aquilo que eu falo para vocês, né? Ah, o que é isso aqui para mim? O que é isso aqui para mim? Isso aqui é um adjunto adnominal. O que é isso aqui para mim? Também é um adjunto adnominal. Que estão o quê? Coordenados entre si. Eu tenho dois termos coordenados entre si que desempenham a mesma função que é a mesma função sintática. Estão coordenados entre si.
Só que eu não quero isso. Eu quero que você passe isso com valor adjetivo. Aí vem, ó, o aluno que estuda e que se dedica, passa na prova. E aí, vamos lá. O que é que eu tenho aqui? Que estuda. Eu tenho uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. O que é que eu tenho aqui? Uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Só que, sintaticamente, tanto esta oração quanto a outra são o quê? São adjuntos, Coordenadas? adnomi, Ah, são adjuntos, adnominais. E que estão coordenados entre? sim. Só que agora você tem 2 períodos coordenados entre si. Percebe? Certo. É isso. Legal? Acho que eu vou fazer uma pergunta aqui que bateu a dúvida. Esse que seria pronome relativo? Exatamente, para chamar isso de oração adjetiva, né? Entendi. Lembre-se que eu só tenho oração adjetiva se eu tiver o quê? Pronome relativo? Isso. Então, esse que você está vendo aqui tem como antecedente aluno, tá vendo? Esse que você está vendo aqui continua tendo como antecedente aluno também. Então, Sim. ambos são pronomes o quê? Relativo. Pronomes relativos. Beleza? Professor, Pois não. igual eu fiquei um pouco confuso. Pois não. O que seria, tipo, coordenados? São, tipo, tem uma conjunção ligando eles, é isso? Coordenados são elementos que desempenham a mesma função sintática e estão ligados ou por vírgula ou por conjunção. Tá. Isso Beleza. significa termo coordenado. Senhor, tem uma dúvida. Pois não? Nessa segundo exemplo aí que o senhor deu, que o senhor transformou o estudioso em orações, Certo. nesse segundo exemplo eu posso falar que tanto os adjuntos estão coordenados quanto as orações? Exatamente. São 2 tá. orações subordinadas, coordenadas entre si. Beleza. Ok? Ok, moçada? Deu para entender? E aí, né? Olhando aí as alternativas pra gente, então, o que a gente consegue entender? Que o gabarito correto aí, qual que é? Bravo, né? Conheci um homem. Olha lá, conheci um homem. O que é esse que aqui? Pronome Retoma relativo. homem, tá vendo? Conheci um homem que estudava das 7 ao meio-dia. Era bem persistente. E, olha aqui o conectivo. E esse que aqui faz o quê? Esse que retoma o homem lá de novo. Ó. Novamente eu tenho outro pronome o quê? Relativo, tá vendo? Então eu tenho 2 orações subordinadas adjetivas com valores de adjuntos adnominais que estão coordenadas entre si. Entendi. Beleza? Senhor, esse era bem persistente no meio, seria o quê? Aposto, acho. Não, jamais. Aposto. Não, aposto não, pô. Aposto é termo de núcleo substantivo. Cadê o núcleo substantivo aí? Professor JP. Isso não é Tem aposto, verbo, é né? só porque Então, tá. o quê? Ele tem verbo aí também, né? Conheci um homem e esse homem era Bem persistente. bem É persistente, tá vendo? persistente? Não. Aqui eu tenho uma outra oração do período 5 que tá intercalada ali no meio. Não tem conectivo ali. Ah, professor, pode ser que tenha... Pode ser também que aqui, né? O autor poderia dizer que aqui tem um que tá subentendido, ó. Conheci um homem que estudava, que era bem persistente e que trabalhava, tá vendo? Você pode ter esse contexto também. Aí todas essas são adjetivas. Beleza. Beleza? Mas não tem nada de aposto aí não, hein? Pelo amor de Deus. Professor, mas igual que foi com outra dúvida também. Foi, Ó, na letra A, não Sim. fui trabalhar em virtude de estar chovendo. E Certo. esse E, não poderia falar que é tipo coordenada aditiva porque está gripado? Tem 2 orações também? Não. Agora veja. O grande problema aqui, ó, é que ele falou disso aqui, ó. Tá vendo? Aham. Quando ele fala em paralelismo sintático, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Mistura isso aqui, ó, com isso aqui. Como é que ficaria a frase?
O aluno estudioso que se dedica, é isso? Que é que faz? E, né? Tem um E ali, né? O aluno estudioso que se e dedica. que se dedica. Que se Isso não dedica. pode. Se você qualificou com um adjetivo, o outro tem que ser adjetivo também. O que eu estaria fazendo aqui? Eu usei adjetivo para um e oração adjetiva para o outro. Não pode. Ou você usa adjetivo para os dois, que é o caso do primeiro exemplo, ou você usa duas orações adjetivas para os dois. Beleza? Beleza, professor. Agora, professor, então, o paralelismo, a coordenação de orações só acontece com orações adjetivas? Não, eu estou dando exemplo com adjetivas. Não é com adjetiva só, é com qualquer coisa. Agora, preste atenção na letra A. Não fui trabalhar. Qual o motivo? Calma aí, não fui trabalhar em virtude de estar Isso, ó, chovendo. em virtude de estar chovendo. Tá vendo isso aqui? Sim. Cadê a conjunção aí? Cadê a conjunção aí? Esse em aí, Ah, é? Em agora virou conjunção? professor, não, acho que não tem, então, né? Não tem, né? Isso aí é uma locução adverbial. Tá. Isto é uma locução adverbial de causa. E depois ele usou uma oração causal, tá vendo? Não pode. Ou você faz tudo com oração causal, ou você faz tudo com locução adverbial. Tá bom. Tá vendo? Então, Uhum. aqui, eles poderiam até estar coordenados entre si. Tá vendo? Mas não manteria o paralelismo. Certo. Ok? Por isso que a Ok. letra A não pode. E aí, se você olhar as demais alternativas, você vai ter ou quebra de paralelismo, ou você vai ter termos coordenados entre si, mas não orações. Deu para entender? Sim, professor. Pô, peguei a visão, professor. Obrigadão. Bem, moçada. Pô, isso Senhor, aqui, moçada, isso aqui é filé, moçada. É filé e cai em prova, hein? E assim, tem muita gente que não enxerga isso aqui. Então, infelizmente, né? Bom seria se todo mundo participasse, né? senhor, tenho uma dúvida. Pois não. Eu tenho várias. Essa, Se só tem uma, fica mais fácil. infelizmente, eu não acertei. Só que eu acabei eliminando essa A, por quê? Eu li ali, não fui. E lá na frente, porque está gripado. Isso daí não seria um erro de concordância? Também, assim, poderia ser relacionado aí né, a emprego de tempo, da temporalidade verbal. Também poderia. Também Tá. poderia. Mas aqui a gente tá com a ideia de presente, né? Não fui trabalhar em virtude de estar chovendo e porque está. Na verdade seria estou gripado, né? Quebraria aí em relação à pessoa, né? Beleza. Tá? Aqui deveria ser não foi trabalhar, tá vendo? Aí daí daria certo, ó. Não foi trabalhar, tá vendo? Não foi trabalhar em virtude de estar chovendo e porque está gripado, tá vendo? Beleza. Obrigado. Ou, ó, ou se fui, né? Porque estou gripado. Mas sim, tem quebra aqui essa também é uma quebra também. Aqui existe erro de pessoa, né? Pessoa e conjugação, tá bom? Sim, respondendo a sua pergunta, há erro aqui também, Obrigado. tá? Essa oração tá pior ainda. Beleza? Tranquilo, moçada? Show de Professor, bola? Por não? na letra E, Letra E. esse EQ Hum. seria um. É, Não vá falar expletiva, por favor, não fale expletiva. Tudo não, bem? agora que eu tô vendo aqui, ela Não é seria expletiva que você um. ia falar, né? Não, é subordinada de contraste, assim. De contraste, que é concessiva? É, O não. tumulto começava na esquina de minha rua e que era perto dos gabinetes do ministro e do secretário. Não, é que Não, eu ia falar mais, no caso. Aí veio contraste. não, aí não tem valor de mais aí. Porque eu fiquei na Não, dúvida entre essa e a B. não, mas aqui, por que aqui estaria coordenada entre si? Ó, o tumulto começava na esquina de minha rua, tá vendo? E aí? E aí depois, ó, veja, o tumulto começava onde? Na esquina de minha rua. E o tumulto era perto. Por que tu colocou aí uma conjunção aí para começar? Qual é a finalidade de ter esse cara aqui, ó? Percebeu? Ó? O tumulto começava na esquina de minha casa, de minha rua, né? Ó, o tumulto começava na esquina de minha rua e era perto dos gabinetes do ministro e do secretário. Esse que não tem por que estar aqui. Tudo bem, Fefe? Então, por causa desse que não poderia, no caso? Porque aqui você está colocando uma oração onde você querendo jogar um período subordinado onde não tem porquê.
Entendi então, professor. Obrigado. Tudo bem? Porque Sure. entender que esse E tem valor de mas não faz sentido. O tumulto começava na esquina de minha casa, mas era perto dos gabinetes. Não tem valor adversativo. O máximo que eu posso entender é que era um tumulto e esse tumulto era perto dos gabinetes. Não, é que o primeiro eu entendia que era aditivo, no caso. Só que agora na correção eu pensei que fosse mais, né? Não tem valor adversativo. Beleza? Certinho, então, professor. E Obrigado. de toda forma, né? Aí você vai falar, professor, então aqui elas estão coordenadas entre si, né? Então, porque o tumulto começava na esquina, né? E aqui, nesse caso, esse era perto dos gabinetes do ministro e do secretário, tá vendo? Então, assim, ele começava na esquina de minha rua, tá? E perto, né? E perto dos gabinetes. Na verdade, aqui você não precisava nem ter essa ideia de um outro verbo, né? Esses termos aqui, eu não tenho orações coordenadas aqui. O grande X da questão aqui é que não há orações coordenadas aqui. Ok? O tumulto começava na esquina de minha casa, perto dos gabinetes do ministro. Tá vendo? Não tem que ter isso aqui, ó. A grande verdade é que toda essa estrutura aqui não tem necessidade. Tudo bem? Por isso que eu não vou ter aqui. O que que acontece aqui? O que está coordenado entre si aqui são termos. Quais termos? O tumulto começava. Onde? Onde ele começava? Na esquina de minha rua. Onde mais? Perto Perto dos dos gabinetes. gabinetes do Tá vendo? ministro e do Então, secretário. é isso aí. Isso aí são dois adjuntos adverbiais. Não tem que ter esse e que era. Eu posso ter no máximo e perto, tá vendo? Começava na esquina e perto. O e poderia ficar ali. Mas eu tô falando de quê? De esquina e perto, tá vendo? Não tem que ter uma oração ali. Por quê? Porque são locuções adverbiais. Deu pra perceber? Ou eu falo que isso aqui também seria uma oração adverbial e aí transformaria isso aqui em oração adverbial, ou, como é o correto aqui, não tem por que ter esses elementos aí, né? Esse camarada aqui até poderia estar aqui, esse ezinho aqui, tá? Porque o que eu quero dizer aqui, o que que é? O que eu quero dizer aqui é que o tumulto começava onde? Na esquina, tá vendo? Começava na esquina e isso aqui não tem, isso aqui não tem, começava perto, tá vendo? Então o que eu tenho aqui são termos coordenados entre si, não orações. Perceberam? Tudo bem, moçada? Todo mundo entendeu? Certinho. Top. Sim, professor. Belezinha, então, moçada. Vamos lá, então? Vamos voltar aqui para a questão. Vamos lá. Voltando aqui para a questão, então. Questão de número 10 aí, dúvida? Professor, Pois não? deu pra pegar essa, mas tipo, eu fiquei muito em dúvida entre a C e a D, que é o gabarito. E Entre também a porque C e na a D D. não tem o E, né, de pra ser aditiva. Vamos lá. Assinale a alternativa onde haja uma oração coordenada aditiva. O gabarito aí é delta, né? Para vocês aí saiu igual ou saiu diferente aí? Tá igual, tá igual. Tá igual? Então a sua dúvida foi na eco. Agora vejo Não, que errei. Não, na C. Na C. Ah, na C? Sair da reunião sem ser incomodado. Não, isso aí não é nem coordenada, né? Não é? Não, pô. Porque, Cadê o conectivo coordenativo aí? professor, mas se for por esse raciocínio, qual que é o que tem na D? Qual que é o conectivo da D? Lembra que eu falei para vocês em sala? Existe só um grupinho de orações coordenadas que podem ser reduzidas? De gerúndio? Qual é? Qual é? Coordenadas assindéticas. Não, coordenadas aditivas. Nossa. Somente as coordenadas aditivas podem ser reduzidas por gerúndio. Inclusive, caiu na tua prova da especialista. Falei em sala ainda. Porque eu acho que você falou mesmo. Falei em sala ainda. Isso aí corrobora com aquilo que eu falo pra vocês. O cérebro de vocês não vale o quê? O que eu sempre falo? Nada. Nada. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Não tem que anotar? Hã? E aí, o que eu sempre falo, pô, moçada, tô falando aqui e ninguém anota nada, né? Mas tá aí, ó, cai em prova, moçada. Tá aí, pô. Aqui, ó, ele tá dizendo o seguinte, ó. Nessa frase ele tá dizendo assim, ó. O poeta residiu em Ilhéus na década de 20 e, tá vendo, ó? E dedicava-se tão somente à leitura nesse período. Tá aí o conectivo que você quer, a conjunção e, tá vendo? Uhum. E essa sim é uma oração coordenada, sindética, aditiva reduzida de gerúndio, que é
A única que você vai ver coordenada aí reduzida de alguma coisa. Agora, na letra C, você não tem conectivo coordenativo. Ali, ó, ele saía da reunião sem ser incomodado. Sem que fosse, tá vendo? Ó, sem que, porque esse sem ser, ela tá reduzida, tá vendo? Ela tá reduzida de infinitivo, ó, sem ser incomodado. E aí, oração reduzida de infinitivo, nem coordenada ela é. Essa é uma oração subordinada. Certo, sim. Ok? Evandro, Oi. nessa questão, eu marquei eco, porque eu vi ali na minha concepção, na eco, por exemplo, agora vejo que errei e me mantenho calado. Não. Vejo que errei. Tá vendo? Ó? Agora vejo que errei. Mantendo-me calado. Tá vendo? Então veja. Eu fiquei calado por quê? Porque errei. Ah, Aí está. explicação? Tá vendo? Ó, agora vejo que errei. Então o fato de errar. Tá vendo? O fato de errar gerou qual consequência pra você? Ficar calado. Isso. Agora vamos desenvolver isso aí? Porque aí tá reduzido de gerúndio, né? Sim. Desenvolve isso aí. Agora vejo que errei. Tá vendo? De Pode colocar um maneira foi? que fiquei Calado. calado. Aí, o conectivo consecutivo aí pra você. Tá. Tudo bem? Esse aí não é coordenativo. Esse aí não tem valor aditivo. Não Aí caberia um existe a foi? causa nítida, né? A ideia nítida de causa e Consequência. Ah, tá. consequência. Beleza? Entendi. Ok. Moçada, não é simples mesmo, não. É isso aí mesmo. Só que é agora que você tem que errar. É agora que você tem que pegar essas nuances aí, né? Beleza? E aí? Questão 11, dúvida? Senhor, tenho dúvida também. Manda. Essa aí, é que aí tá diferente, calma aí. Tipo, eu fiquei em dúvida no seu e na alfa. Na alfa? Alfa é período simples, né, professor? Pô. Exatamente, ó. De alfa também. Marque alternativa onde ocorre um período composto por subordinada substantiva. Querer é poder. O que é poder? Querer. Pronto. Querer aí é infinitivo com valor de substantivo. Isso não tem valor de oração. Esse camarada é núcleo substantivo. Cadê o verbo dele? Melhor, cadê o objeto dele se ele fosse uma oração? Cadê? Quem quer, quer. Quem quer, quer. Alguma coisa. Alguma coisa. Cadê o alguma coisa ali? Tá vendo que não tem? Uhum. Então esse cara não está sendo tratado como verbo, ele está sendo tratado como infinitivo com valor de substantivo. Então aí você tem uma oração do período simples. Certo. Senhor, e outra coisa também, Pois não. na Charlie, que é o gabarito, Certo. tipo, orações subordinadas, não tem que ser introduzida por conjunção integrante? Sempre. Ou, se ela for reduzida, né? Ela vai ser reduzida de infinitivo, ela vai ser reduzida de particípio, ela vai ser reduzida de gerúndio. Ah, tá. Se ela Beleza. for desenvolvida. E outra, não é só as conjunções integrantes, não. Os pronomes indefinidos também, já falei isso, hein? Certo, senhor. Beleza? Só que nesse caso ela é uma reduzida. Uhum. Tá vendo? E qual seria a classificação dela? Senhor, este é um livro... Senhor, que eu não sei muito bem, tipo, desenvolver, sair da reduzida, nem chegar na reduzida. Tá, mas se você fosse classificar essa... Porque aqui você tem duas orações. Como é que eu sei que eu tenho duas orações? Tem dois verbos. Tem dois verbos. Aí não é uma locução verbal. Este, né, é, olha aí, um verbo, e ler é outro verbo, pô. Sim. Percebe? Mas e aí? Como é que eu entendo isso aí, ó? Este é um livro. Mas é um livro qualquer? É um livro difícil de ler. Isso, é um livro difícil, tá vendo? Isso aí não chama atenção pra você pra alguma coisa, não? O que é difícil pode ser difícil pro nada? Não, é difícil. Tem que ser difícil pra alguma coisa, não é? Sim. Então, difícil não é adjetivo? Sim. Quem completa adjetivo regido de preposição? Complemento nominal. Pronto, filho. Essa oração de ler é sua oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. E como é que se desenvolve ela? Este é um livro, né? Este é um livro difícil, tá vendo? Uhum. De Ler. se ler, tá vendo? De se ler, que aí, de ler-se, tá vendo? Um livro difícil de ler-se. Ah, professor, mas você não conjugou. Conjuguei. Conjuguei no infinitivo pessoal. Ou de que se leia. É difícil de que se leia, tá vendo? Sim. Aí você escolhe. Eu posso manter o infinitivo pessoal, mas aí observe que eu coloquei aí um objeto para ele, né? Certo, Ou eu certo. desenvolvi de que se leia.
é difícil de que se leia. Deu para entender, moçada? Só que essa oração, sim, é uma oração reduzida de infinitivo e ela é completiva nominal. Eu já falei para vocês que a completiva nominal é chatinha, né? Por que que a completiva nominal é chatinha? Porque o complemento nominal já é chato no período simples. Concordam comigo? Até hoje tem aluno que não acerta. O Luiz melhorou, é ou não é, Luiz? Melhorando aí, né? Né? Então, assim, por isso que tem que treinar, não tem como. Moçada, questão 12, dúvida na 12? Não. Questão 13, dúvida na 13? Não. Questão 14, Ei, dúvida... professor, na Ou 12, não? que é a do emprego do verbo haver. Vamos lá. Eu tô tentando lembrar que eu pensei nela, né? Mas eu acertei na cagada, cara. Mas a questão era saber de verbo, o emprego do verbo haver ali, conjugação dele. Eu vou fazer uma perguntinha bem, bem tranquila aqui. Você assistiu a minha live do verbo haver? Negativo. Senhor. Deu pra perceber. Tá aí o motivo? Tá aí o motivo, né? Porque essa questão aí eu fiz de propósito, só pra pegar quem não assistiu minha live. Quem assistiu minha live não deveria errar essa questão. Pode ser até que tenha errado, mas não deveria Essa errar. live ainda tá no YouTube? Tá lá disponível. Então tá bom. Tudo bem? Mas aqui é emprego do verbo haver, tá? Aqui, por isso que eu falei, se você assistir lá, ou se você pegar a sua gramática do Segala e ler o capítulo do verbo haver, que é de onde essas questões aí estão relacionadas, você vai entender melhor. Por exemplo, na letra A, a gente sabe que, tá vendo lá o casal se mudara, tá vendo? Uhum. Então, quando você tem aquele verbo no passado e o verbo haver está indicando o tempo transcorrido, o verbo haver lá na letra A não está indicando, ele não tem o valor do verbo fazer? Sim. Indicando o tempo passado? Tem ou não tem? Certo. Então, aí o teu titio Segala fala que ali não pode ser a, tem que ser havia. Entendi. Tem que usar o verbo no pretérito imperfeito e não no presente. Isso foi uma questão da SpaceX. Caraca, velho. Exatamente. Beleza? Beleza, então, professor. Valeu. Tá, isso aqui teria que ser assim, ó. Havia pouco tempo, o casal se mudara para Curitiba. Tem que ser assim. Certo. Aquele, né? Bem haja os que lutam pela liberdade. Essa expressão bem haja, ela é uma expressão, tá? E ela não é impessoal. Então o sujeito ali, ó, são aqueles. Tá vendo? Ó? Então é bem hajam os que lutam pela liberdade. Tá vendo? Entendi. Nossa senhora. Mano, como que ficaria na C? Eu acertei essa, mas eu fui entre dúvida na E e a C. Então, esse muito dos enfermos, tá vendo? Muitos dos enfermos, bem havia mister, tá vendo? Aí essa expressão havia mister, ela também não é impessoal. Então o sujeito aí são muitos, tá vendo? Então muitos dos enfermos, bem haviam mister um hospital. Eu entendi. Tá? Teria que ir pro plural ali. Igual o outro deveria também o bem hajam e o havia, né? Deveria ser havia um mister. Tudo bem? Sim, valeu. Ok, então isso é emprego do verbo haver, moçada. E ó, a tua SpaceX se amarra, hein? Vamos lá, questão 13. Dúvida na questão 13? Professor, só qual que é o valor do que na brava do senhor aí, ó? Não se sabe exatamente com o que. Na B? Não, peraí, professor. Não, na 3, na próxima questão. Ah, eu voltei, achei que era na... Tá, na 13ª aqui. Qual o valor do que aqui? Na B. Tá. Não se sabe, tá vendo? Não se sabe o quê? Isso. Isso, exatamente. Esse com aí, eu falei, puta merda, que isso? Não tem problema, ó. Esse não se sabe exatamente com que idade morreu Jorge Solitário, tá vendo? Então, ó, Isso, não se então. sabe isso, ok? Ó, não se Certo, então. sabe o que não é sabido, na verdade, né? O que é que não se sabe? Esse Que fato aí idade, tá vendo? Ó? Esse que idade morreu Jorge Solitário. Então, esse que aí é conjunção integrante. Esse com, ele é só para valor de reforço para você. Não tem nenhum termo aí exigindo essa preposição com. Entendeu? Entendi. Então aí é só pegadinha do Faustão. Beleza, então, valeu. Beleza? Na questão 14, dúvida? Aqui ainda continua sendo comum para a SpaceX? Não, não acho caiu que pra sim. gente não. Não? Não Alguém pode do não, CN está presente aí, tem dúvida nessa questão? Bom,
Em princípio, parece que do CN não tem ninguém. Então, aqui ele fala o seguinte, ó, vê com alegria o reconhecimento que seu nome alcança e sua irradiação pelo mundo. Aí ele fala, transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma verbal. Aqui bem simples, né, moçada? Passar da voz ativa para a voz o quê? Passiva. Então aqui, tá vendo? Vê com alegria. Vê tá no presente, não tá? Então, são vistos. Tem que estar no presente. Só que aí, ó, vê com alegria o reconhecimento. Ok? Então, o reconhecimento, né? Ó, vê com alegria o reconhecimento, o qual reconhecimento seu nome alcança e sua irradiação pelo mundo. Aí ele fala, transpondo-se a frase acima, para a voz passiva, a forma verbal resultante será. E aí? Quem está levando aí esse camarada para o plural? É o... Não sei. Eu diria que é o reconhecimento, e sua irradiação. Isso, tá vendo? Aqui ele fala assim, ó, vê com alegria o reconhecimento e sua irradiação pelo mundo. Então, o reconhecimento e sua irradiação, tá vendo? Ok? Então, o reconhecimento e sua irradiação são vistos com alegria pelo mundo. Exatamente. O sujeito aí é composto, né? Tudo bem? Todo mundo enxergou isso aí? Perfeito. Sim. Tranquilo. Belezinha. Essa 15 é comum para vocês? Acho que não. Não? O texto tem, mas não, calma. Ele fala assim, Não, emprega-se todas as formas verbais de acordo com a norma culta na seguinte frase redigida a partir do texto. É a Essa 18 tá- nossa. E aí, dúvida nossa nessa? dúvida. Não, né? Aqui é emprego direto de verbo, né? Conjugação verbal, né? Alguma dúvida aqui? Aqui não pode ser manter-se, né? Aqui tinha que ser mantivesse. Os documentos com assinatura digital não pode ser disporam, tinha que ser dispuseram. Arquivados eletronicamente, os documentos puderam, né? E não poderam. Puderam. Quem se propuser e não propor, né? Porque aqui é futuro do subjuntivo, né? Então, quem se propuser. Tá vendo? E a letra E não tem erro. A letra... Tudo bem? Questão 16, é a última de vocês? Não, tem mais uma. É a penúltima. É a Mais penúltima? Bom, essa aqui, tranquilo, né? Ideia de modo, né? De boa. Beleza? Aqui, então, a preposição com aqui com valor de modo. E essa aqui é a última de vocês? Sim, Isso. Dúvida nessa? tranquilinho. Não. Tranquila também, Eu né? fiquei em dúvida na alfa. Alfa. Então vamos lá. Na transposição para a voz passiva da frase, o autor não testemunhará o desfrute das obras que compôs. Aí ele quer saber como que ficam as formas resultantes aí, né? E aí? Isso. Não testemunhará. O que eu estou fazendo aqui? Aqui eu estou criando, né? A ideia de que... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Isso mesmo. Eu estou criando aqui, né? Por exemplo, por que não pode ser a letra A? Porque a letra A é um tempo verbal composto. É ou não é? Entendi. Ter e haver mais particípio. Mas a sua oração lá não tem tempo composto. Ele não fala que o autor não testemunhará? Sim, ele fala. Então, por que a letra A deveria ter tempo composto? E outra, tendo tempo composto na letra A, teria que ter o sidão, né? Deveria ser não terá sido testemunhado. Porque você não quer ir para a voz passiva? Sim. Lembra que eu falei? Se eu tenho tempo verbal composto e eu quero ir para a voz passiva, eu tenho que chamar o sidão. Tem que ter o sido. Tem sido ali? Não. Então, você não está na voz passiva na letra A. Você está na voz ativa. Só que de um tempo verbal composto. Entendi. Tá? Você trocou 6 por meia dúzia aí. Você não saiu da voz ativa ali na letra A. Tudo bem aí? Deu para entender? Tudo bem. Obrigado. E essa, Entendi. então, foi a última questão, né? Aí depois aí, né? Se tivesse alguém do CN aí, aqui caiu a parte de verbo abundante, né? Para você identificar aí quem é verbo abundante, né? Que ele fala, né? Assinar alternativa em que haja algum verbo não abundante. E aí a gente tem ali o verbo chegar, né? Beleza? E até o trazer, né? O trago, né? O chego. Lembra disso? Eu falei para vocês, cuidado com esses verbos aí. Essa questão 19 é uma questão interessante porque, olha só, tá vendo essa expressão na medida em que?
Tudo bem aí? Na medida em que? Sim. Então, tem muita Sim. gente que confunde essa expressão com a medida que. Então, veja, a medida que tem valor de a proporção que. Mas na medida em que é valor causal, tem valor de já que. Percebe? Uhum. Então, Nossa, top. cuidado com essa pegadinha, tá, moçada? Você tem a expressão, inclusive a expressão tá aqui na letra C, né? Ó, a medida que, ó. Essa é proporcional. Então, à medida que, ao ponto em que, à proporção que, são todas proporcionais aqui. Essa aqui é uma conformativa, né? Agora, na medida em que ela tem valor de já que, visto que, de porquê, né? Ou seja, ela tem valor de causa. Legal? E a última aqui, ele fala, o barulho no local era tão alto que, tá vendo? O homem saiu rápido, tá vendo? Sair rápido, né? Esse era tão alto que. Então, o que que isso gera pra gente? Sair rápido é uma consequência. Mas aqui eu tenho aquela brincadeira, né? Depois do tesão sempre vem a consequência, tá vendo? Aquele tal, tão, tamanho que. Aí ele fala, indique o único período que mantém exatamente o mesmo sentido da oração apresentada acima, embora com outra estrutura, tá vendo? Ele chama atenção aqui, ó, embora com outra estrutura. Como assim outra estrutura, professor? Aqui você consegue entender que eu estou gerando uma oração subordinada consecutiva, sim ou não? Sim. Tudo bem? Eu gerei. Veja, aqui nesse exemplo aqui, ó, esse exemplo todinho aqui, a sua oração é uma oração subordinada adverbial consecutiva, tudo bem? Então, Sim. qual a relação estabelecida entre as orações? Como assim, professor, entre as orações? Ué, você não tem a oração principal e a oração subordinada, sim ou não? Sim. Qual a relação estabelecida entre elas? Uma causa e consequência? Exatamente. Se a tua subordinada é a consecutiva, que significa consequência, a tua principal é a causa. Entendeu isso? Sim ou não? Sim, professor. Então, o que que ele quer? Ele quer que você mantenha esse valor de causa e consequência, tá? Ele quer que você mantenha esse valor de causa e consequência, porém, com a estrutura diferente. Qual seria a estrutura diferente mantendo o mesmo valor? Qual seria? Pô, consequência e causa? Sei Isso, lá. ou seja, eu quero agora uma oração subordinada adverbial causal, Não. porque a sua principal vai ser a consequência. Consequência. Tá vendo? Continua dando a ideia de causa e consequência, só que você alterou a forma, alterou a estrutura. Onde você vai ter isso? Tá aqui, ó. O homem saiu rápido, tá vendo? Sair rápido é consequência. Consequência. E qual foi a causa? Tá vendo? Porque. Ah, tá, não, Porque no local o barulho era muito alto. Tá vendo? É o mesmo valor da oração anterior entre causa e consequência, só que você agora trocou as estruturas. Na primeira, você tinha uma subordinada consecutiva e agora você tem uma subordinada causal. Mas as duas orações mantêm para você a ideia de causa e consequência. Consequência. Senhor, Entenderam isso aí, moçada? uma dúvida só, senhor. Pois Pô, não. aquele coitado. Uma só tá ótimo. Aquele coitado ali no primeiro período ali, o barulho no carro, taranã. Uhum. Ele é um predicativo? Na verdade, assim, ele deveria terminar ali até por exclamação, né? Porque aquilo ali é interjeição. Daí na Charlie seria o quê? Como assim, Seria na Charlie? também Seria o quê? aquele coitado ali no final. Ele Aquele não tem coitado é uma interjeição. É apenas, coitado. interjeição também, né? Isso. Beleza. Ou, se você quiser, né? É que aqui não dá para entender, coitado. Não dá para entender isso como vocativo, tá vendo? É apenas uma interjeição. Indica sentimento, né? Fechou. Tudo bem? Beleza? Show de bola, então, moçadinha. E aí? Ufa, acabou, né? E aí, o que vocês me dizem aí? Gostaram aí do simulado? Parece que o simulado agora ficou melhor. O que vocês me dizem aí? Professor, foi top, cara. Agora o simulado não parece estar tão cruel assim, ou não é? É. Em Né? relação ao outro, né? Depende do que você compara, assim.
Então, mas assim, é aquilo que eu falo. A gente começou, né? A gente começou aqui falando de que, nossa, professor, me dei mal nesse simulado. Esse simulado também foi difícil. Preciso estudar mais. Então, assim, eu gosto sempre de mostrar para o aluno que tudo, né? Se você não se preparar, tudo será difícil para você, pô. Tudo será difícil. A matéria que seja de uma forma simples será difícil também. Entendeu? Ah, professor, mas o simulado passado foi mais difícil por causa das questões de texto. As questões de texto complicadas mesmo, eram complexas. Mas e aí? Por causa disso, se vier um pouco fora da curva que você está acostumado, você não consegue fazer. Não pode ser assim. Você não sabe como é que sua prova vai vir, pô. É ou não é? É o que eu sempre falo. Qual é o grande problema que eu vejo? O grande problema que eu vejo é o seguinte: o aluno ele vê um padrão de física, por exemplo, da SpaceX, e ele não quer se aprofundar mais do que aquilo. Ah, não, isso aí tá muito difícil. Não, pô, a SpaceX não, pô. Cara, e se ela vier com um nível um pouco mais acima? Como é que você vai se virar? Fala pra mim. Verdade. Isso não quer dizer também que você tem que sair fazendo questão da NASA o tempo todo. Não. Mas você também não pode ficar, não, vai ser sempre assim. Não, pô. A mesma coisa, né? E se o português o cara fizer questões mais complexas, como é que vai ser? Então, assim, você tem que estar preparado para isso. É por isso, aquilo que eu falei para vocês, os meus simulados, se você parar e observar, eles são gradativos. A gente já está chegando cada vez mais próximo da prova de vocês, e agora o nível do simulado vai ser cada vez mais difícil, ao se aproximar da prova ou um pouquinho mais. Então, assim, isso é o normal. Agora, professor, está sempre difícil para mim. Se está sempre difícil para você, é porque você precisa se preparar mais, beleza? Precisa estudar mais. Tranquilo, moçada? Bom, agradeço aí a presença de vocês. Infelizmente, hoje eu não farei a live lá no YouTube, tá? A partir de amanhã eu tô indo para São Paulo, vocês já sabem disso, né? Falei para vocês que agora, em junho, eu tenho que cumprir a missão lá em São Paulo durante a semana, então as minhas aulas com vocês serão somente às sextas e fins de semana, né? Eu falei isso para vocês em sala, e começa a partir de amanhã. Então, professor, o senhor não vai mais fazer live? Não, eu vou. É que porque esse fim de semana, para mim, tá sendo tenso, né? Eu dei aula sábado à tarde, dei aula hoje de manhã e tô fazendo a correção com vocês do simulado agora. Já tô sem voz já. Então, assim, é por isso que eu não vou fazer, né? E também vou à igreja agora, né? É por isso que eu não vou fazer a live no YouTube este domingo. Mas, fim de semana que vem terá, tá bom? Qual será o assunto da live do fim de semana que vem? Provavelmente falarei aí das partículas Q e C, né? Como as questões Q e C apareceram na prova da SpaceX nos últimos 10 anos, para a gente poder trabalhar esses valores do Q e C aí, tá bom? Acho que vai ser interessante esse assunto aí também, tá? Moçada, muito obrigado aí pela participação de vocês. Espero sempre trazer aí, despertar em vocês essa vontade de aprender, essa vontade de estudar, essa vontade de sempre acertar mais e de ter esse desejo de ser aprovado. O aluno ele já tem que se mentalizar dessa forma, ele tem que pôr na cabeça, eu vou ser aprovado. Você não pode ter um pensamento de tanto faz, tanto fez, isso não faz aprovar ninguém. Porque quanto mais você tiver foco, quanto mais você acreditar em você, no seu potencial, mais chance você terá de ser aprovado, tá bom? Então não desista, persista, né? Eu sei que haverá aquele momento do desânimo, mas tenha fé, persista sempre, seja resiliente. Quando você estiver cansado, vai lá, paga 10 fleca e continua, tá? Não deixa cair esse ânimo não, beleza, moçada? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não, professor, só agradecer ao senhor mesmo. Valeu. Verdade. Beleza, moçada. Eu que agradeço aí, fico sempre muito feliz em ajudá-los, tá? E pra gente terminar daquele jeito padrão, vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Moçada, forte abraço, Deus abençoe. Até a semana que vem, se Deus quiser. Valeu, professor. Valeu aí. Valeu, mestre. Valeu, senhor. Boa noite. Obrigado. Valeu, moçada. Um abraço.